Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? É um privilégio muito grande poder estar aqui na noite deste dia, nesta quarta-feira de cura e libertação, para juntos tributarmos ao Senhor a glória que lhe é devida. Na segunda-feira que se passou, eu tive o privilégio de poder estar aqui participando da reunião de obreiros, junto com o nosso pastor Paulo Freire, toda a igreja, e saí edificado por tudo aquilo que eu ouvi a respeito do Instituto Paulo Freire. E aprove ao Senhor estarmos nesta quarta-feira para juntos glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Trago saudação de paz do meu pastor presidente, pastor Jedaias Alves da Silva, do nosso Ministério do Belém, ali na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Quem conhece Santa Cruz do Rio Pardo? Levanta a mão. Olha, algumas pessoas conhecem. Próximo à cidade de Ourinhos, estamos ali quase na divisa do Paraná, e eu estou em um curso aqui na Unibrade, e estou alegre em poder estar com os irmãos. Trago o abraço do nosso presidente, ao pastor Paulo Freire, nosso deputado federal, e também extensivo a toda a igreja. Deus abençoe a cada um de vocês nesta noite. Não posso deixar de agradecer ao meu amigo pastor Marcelo Nascimento. Deus abençoe pastor Marcelo Nascimento, que já esteve conosco em muitos congressos ali no campo de Santa Cruz do Rio Pardo, e que Deus tem usado de uma forma especial. É um amigo em particular. Recebo o abraço do seu amigo, pastor Jedaias, que transmite ao senhor, e a sua esposa, irmã Marli. Marli, fico feliz em revê-la. Estivemos orando e continuamos orando por aquele processo de cirurgia, mas Deus deu vitória. E nós agradecemos a Deus porque a irmã Marli está aqui nessa noite adorando o nome do Senhor, dizendo que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe todos os pastores, Deus abençoe a cada um de vocês em o nome de Jesus. Eu quero ler com toda a igreja, por gentileza. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo o relato do evangelista Lucas. Nós iremos ler o capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. A epígrafe da passagem bíblica diz: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Quero nesta noite, com a ajuda de Deus, falar a respeito desta mulher que entrou para a história com uma atitude que ela teve de adorar a Jesus dentro da casa de Simão. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E, respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual o amará mais?
E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Amém? O texto que está em apreço diante de nós nesta noite está se referindo da atitude da mulher pecadora em entrar na casa do fariseu, conhecido como Simão, a fim de adorar a Jesus aos seus pés. Antes de entrarmos no texto ora lido, se faz necessário falarmos a respeito do contexto deste texto que está diante de nós. O capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11, acontece mais um dos muitos milagres que Jesus realizou durante o seu ministério de 3 anos e 6 meses, andando pelas terras áridas da Palestina. Quem nunca leu, quem nunca ouviu algum pregador pregar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim? O texto diz que esta viúva, ela já tinha perdido o seu marido, e ela agora perde o seu único filho. O que dá a entender no texto é que esta mulher era uma mulher muito conhecida diante da sociedade de Naim, porque o texto vai nos informar que uma grande multidão o acompanhava naquele cortejo fúnebre. Ela está passando pelo mesmo lugar onde ela passou pela primeira vez, quando ela teve que sepultar o seu esposo. Ela está passando mais uma vez, agora levando o seu único filho. As suas esperanças, as suas expectativas tinham se esvaído. Ela estava indo em direção ao cemitério. É interessante observarmos que ela passa pela primeira porta, a saber, a porta da sua casa. Ela passa pela segunda porta, a porta da cidade de Naim. Mas a terceira porta, chamada Jesus, impediu que ela passasse pela quarta porta, a porta do cemitério, que ficava fora dos muros da cidade. O texto diz que Jesus está com uma grande multidão. E a multidão que está com Jesus é uma multidão alegre, é uma multidão feliz, é uma multidão contente. Se você olhar para este crente que está no seu lado nesta quarta-feira, você vai encontrar um crente alegre, feliz, contente, porque tem Jesus na vida. A multidão está alegre, cantando, louvando a Deus, porque tinham motivos de sobra, visto que Jesus estava no meio da multidão. Mas a segunda multidão estava triste, a multidão da viúva, estava se lamentando. Parece que, veja, as carpideiras, mulheres que eram contratadas na época para se lamentar, para chorar, ela ganhava com isto, e elas estavam em pranto. Mas a multidão que está com Jesus é uma multidão alegre, cheio de esperança na alma. E quando a multidão que está com Jesus choca com a multidão que está com a viúva, é interessante observarmos que Jesus toca o esquife
Vale lembrar que esquife não era um instrumento de cordas. Esquife era uma espécie de caixão. Quando Jesus toca o esquife, Jesus disse: menino, a ti te digo, levanta-te. Logo, o espírito de vida entrou no menino. O menino começa a conversar com a sua mãe, e o texto diz que caiu um temor sobre toda a multidão, de sorte que todos glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O versículo de número 17 me chama a atenção, quando o texto diz: e correu de Jesus esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha, de forma que o ministério de Jesus começou a ganhar notoriedade. Naquela época não tinha redes sociais como temos hoje, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha Wi-Fi, mas as informações de que Jesus havia ressuscitado, o filho da viúva de Naim, ganhou proporções, de forma que naquela época todos queriam ter a presença de Jesus dentro da sua casa. E a Bíblia vai nos informar que alguns personagens do Novo Testamento tiveram esta alegria de ter a presença de Jesus dentro da sua casa. Lucas capítulo de número 10, a Bíblia diz que Marta, irmã de Maria e de Lázaro, da aldeia de Betânia, desfrutou desta alegria de ter a presença de Jesus dentro da sua casa. O mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 8, a Bíblia diz que Jairo, chefe da sinagoga, também desfrutou desta alegria de ter a presença de Jesus dentro da sua casa. Lucas capítulo 19, a Bíblia diz que Zaqueu, chefe dos publicanos, ele também desfrutou deste mesmo privilégio de ter a presença de Jesus dentro da sua casa. Em Lucas capítulo 4, a Bíblia vai nos informar que até mesmo Pedro, conhecido como Simão, um dos discípulos de Jesus, também desfrutou desta mesma alegria de ter a presença de Jesus dentro da sua casa. O texto que está em apreço diante de nós nesta noite, Lucas capítulo 7, nós lemos alguns versículos e descobrimos que este fariseu, conhecido como Simão, também desfrutou desta alegria de ter a presença de Jesus dentro da sua casa. É interessante que todas as vezes que Jesus entrava na casa de alguém, Jesus entrava para dar. Vou repetir: todas as vezes que Jesus entrava na casa de alguém, Jesus entrava para dar. Na casa de Marta, Jesus entra para dar uma palavra. A palavra que Jesus tem não é simplesmente para Maria, sua irmã, é para toda a família. Portanto, o texto vai nos informar que enquanto Jesus está dentro da casa de Lázaro, na aldeia chamada Betânia, Marta está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas o texto diz que Maria, a sua irmã, está aos pés de Jesus e ouvindo as suas palavras. Jesus entra para dar uma palavra. Quando Jesus entra na casa de Jairo, Jesus também entra para dar o que, pastor Tiago? Dar vida à sua filha que estava morta aos 12 anos de idade. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus também entra para dar o que? Dar salvação para ele. A Bíblia diz: hoje chegou salvação a esta casa. Jesus dizendo: porque este também é filho de Abraão. Quando a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Pedro, Jesus também entra para dar o que? Dar cura para a sua sogra, que estava com uma febre muito alta.
Quando Jesus entra na casa deste fariseu, Jesus também entra para dar o quê? Dar lição para ele, de como ele deveria adorar a Jesus, como a mulher pecadora estava adorando aos seus pés. Levante a sua mão nessa noite, eu vou profetizar. Levante a sua mão, porque eu quero ser profeta, boca de Deus, nesta quarta-feira. Jesus já chegou nesta casa, e se ele chegou nesta casa, é porque alguma coisa ele vai te dar. Quem quer receber, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor dos Exércitos. Todas as vezes que Jesus entra na casa de alguém, Jesus entra para dar. E este fariseu, conhecido como Simão, para ter a presença de Jesus dentro da sua casa, ele vai fazer uma festa, um banquete. Os irmãos sabem que crente gosta de festa, sim ou não? Falou que tem festa, todos estão lá. Falou que tem churrasco, enche a sala, enche toda a casa. Ele fez um banquete, fez uma festa, e formulou o convite a Jesus. Jesus recebe o convite, mesmo Jesus sabendo que o convite partira de um fariseu, e sabendo que os ensinamentos dos fariseus eram contrários dos ensinamentos de Jesus. Porque bastava Jesus curar alguém no sábado, que a religião dos fariseus dizia, não é lícito curar no sábado. Jesus, ele aceita o convite, visto que ele foi convidado. Sabe por que ele aceitou o convite? Porque primeiro, ele foi convidado. Porque Jesus nunca vai entrar na casa de alguém sem ser convidado. Vou repetir, Jesus nunca vai entrar na casa de alguém sem ser convidado. Quem entra sem ser convidado, arrombando a porta da casa, é Satanás. Mas Jesus não, vou provar na Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe por quê? Porque a porta do nosso coração só tem fechadura para o lado de dentro. Quem tem que abrir a porta é você. Jesus aceita o convite e vai entrar na casa do fariseu. Jesus, como um bom judeu, conhecia as 3 principais regras de uma boa recepção no Oriente Médio. Escute isso. Jesus, como um bom judeu, conhecia de cor as 3 principais regras de uma boa recepção no Oriente Médio, que consistia na atitude do anfitrião, do dono da casa, ao receber o visitante na porta da sua casa. O anfitrião, o dono da casa, tirava as sandálias dos pés do visitante, lavava com água e enxugava com uma toalha. Esta era a primeira principal regra. A segunda principal regra consistia na atitude do anfitrião, do dono da casa, ao receber o seu convidado para entrar na sua casa, recebia com um beijo no rosto, conhecido como ósculo santo. Porque beijo na Bíblia fala de comunhão, beijo na Bíblia fala de intimidade. Todas as vezes que o visitante era recebido pelo anfitrião, pelo dono da casa, com um beijo no rosto, era como se o dono da casa estivesse dizendo: seja bem-vindo, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter intimidade contigo. A terceira e última principal regra de uma boa recepção no Oriente Médio consistia na atitude do anfitrião, do dono da casa, ao receber o visitante na porta da sua casa. O dono da casa pegava um cálice vazio e dava nas mãos do visitante, e pedia para que o visitante colocasse o cálice debaixo do seu queixo.
O visitante, sem saber o que iria acontecer, obedecia. O dono da casa vinha com um vaso de alabastro, cheio de óleo puro, de unguento, e derramava sobre a cabeça do visitante. E era tanto óleo que era derramado sobre a cabeça do visitante, que o óleo vinha escorrendo no rosto, caía no cálice que estava debaixo do seu queixo, até transbordar. É por essa razão que Davi, no Salmo 23, versículo 5, ele disse: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Jesus está na porta da casa do fariseu, e Jesus espera que o fariseu cumpra com a primeira principal regra, que consistia na atitude do fariseu: tirar a sandália dos pés de Jesus, lavar com água e enxugar com uma toalha. Mas o fariseu quebra a primeira principal regra. Jesus espera mais um pouco, para ver se ao menos o fariseu vai cumprir com a segunda principal regra, que consistia na atitude do fariseu beijar o rosto de Jesus, como se estivesse dizendo: Jesus, seja bem-vindo, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter intimidade contigo. Mas o fariseu quebrou a segunda principal regra. Sabe por quê? Porque fariseu nunca quis ter comunhão, ter intimidade com Jesus. Só quem gosta de ter comunhão e intimidade são os verdadeiros adoradores. Jesus diz consigo, já que ele não cumpriu a primeira, não cumpriu a segunda regra, vamos ver se ao menos ele vai cumprir com a terceira e última regra, que consistia na atitude do fariseu ungir a cabeça de Jesus com óleo. Mas ele quebra também a terceira principal regra. Jesus poderia voltar para casa, mas Jesus foi convidado. Ele mantém a ética, ele é um gentil, ele é bem educado. Mas Jesus percebe que ele está em um ambiente que não lhe é favorável, um ambiente que não é para ele. Você já sentiu assim em um ambiente que não é seu? Você até foi convidado para uma festa de aniversário, uma festa de casamento, mas quando você chega no ambiente, parece que você é um peixe fora d'água. Parece que aquele ambiente não é propício para você. Mas Jesus permaneceu na casa. Jesus assenta-se diante da mesa, há muitos convidados. Vale lembrar que as mesas dos tempos bíblicos eram bem diferentes das mesas dos dias de hoje. Eram baixas, em forma de U. As pessoas não se assentavam em cadeiras, assentavam em almofadas, outras em tapetes, outras em divãs, com os pés virados para trás e com o cotovelo esquerdo em cima da mesa. Nenhum judeu ousava usar a mão direita para se alimentar, porque a mão esquerda, melhor dizendo, era para a higiene. Se utilizava a mão direita, com o cotovelo esquerdo, a mão direita ficava livre para ter acesso aos alimentos que estavam em cima da mesa. É por essa razão que João, o apóstolo do amor, no dia da ceia, ele teve a facilidade de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus e ouvir as batidas do coração do mestre. Jesus está com os pés virados para trás e participando do banquete. O texto vai nos informar que toda aquela região de Naim estava sabendo que Jesus estava na casa do fariseu. E chegou a informação aos ouvidos de uma mulher pecadora, uma meretriz, de que Jesus estava na casa do fariseu. Ela vai tomar pelo menos 3 atitudes louváveis, e que se nós tomarmos estas atitudes, o resultado será vitória. A primeira atitude que ela toma, ao saber que Jesus está na casa do fariseu, ela vai entrar na casa do fariseu sem pedir licença.
Pastor Tiago, por que que ela entra na casa do fariseu sem pedir licença? Ela entra na casa do fariseu sem pedir licença, porque a sua intenção, o seu objetivo maior, a sua finalidade não é participar do banquete, não é participar da ceia, não é participar da festa. A sua finalidade maior é participar da adoração. Ela entrou para adorar a Jesus nos seus pés. A primeira atitude da mulher pecadora, ela entrou sem pedir licença. Sabe por quê? Porque adorador que é adorador de verdade não precisa pedir licença para entrar na presença de Jesus para adorá-lo. Porque na sexta-feira, às 15h, Jesus está diante de uma multidão e no meio de dois malfeitores, Dimas e Gestas. E a sexta-feira, às 15h, Jesus disse: tetelestai, dívida paga, dívida cancelada, está consumado. E o texto diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo a alto, porque o homem não teria condições de rasgar o véu do templo, mas parece que vejo Deus pegando lá em cima o véu do templo e vem rasgando, de forma que o acesso que impedia o adorador daquele que deveria ser adorado foi rasgado. O acesso está aberto e hoje podemos entrar na presença do Pai para adorá-lo, porque adorador que é adorador de verdade tem livre acesso à presença dele. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, porque tem adorador neste lugar. Você pode adorar porque você tem liberdade de levantar as suas mãos e glorificar o nome de Jesus. Você é livre para adorá-lo. A segunda atitude da mulher pecadora: primeiro, ela entrou sem pedir licença, porque ela entrou com a finalidade de adorar. Adorador que é adorador de verdade não precisa pedir licença, porque já tem intimidade com o Pai. Pode entrar a qualquer momento, a qualquer hora, na presença dele. Segunda atitude, ela entrou, mas não entrou de mãos vazias, porque ela entende que ela está indo para um culto. Ela entende que culto não é só vir buscar, culto é entrega. Culto é darmos aquilo que nós temos de mais precioso dentro de nós. É depositarmos tudo diante do altar. E ela já vem com o vaso cheio. Segunda atitude, ela entrou com o vaso cheio. Porque ela entendia que culto não começa dentro do templo. Ela entende que culto começa dentro de casa. Sabe quando você vai se aprontando para vir no culto de quarta-feira, e você dentro do banheiro já começa a cantar hinos de louvores a Deus, e de repente o Espírito de Deus já lhe toma, e você começa a falar em línguas estranhas, e você vem dirigindo pelas ruas de Campinas, com lágrima no rosto, e quando você chega aqui, transborda da presença de Deus. Sabe por quê? Porque o culto começa lá em casa, mas quando chega aqui, o negócio fica mais gostoso ainda, porque o Senhor nos preenche por completo. Terceira atitude da mulher pecadora: ela entrou e sentou no melhor lugar da festa. Alguns acreditavam que o melhor lugar da festa era na ponta direita da mesa, outros no centro da mesa, outros na ponta esquerda da mesa. Mas ela tem uma visão fantástica, extraordinária, visão de águia. Ela entrou na casa do fariseu, todos estão banqueteando, todos estão se alegrando, mas o olhar dela vai aos pés de Jesus. Ela entende que o melhor lugar de estar era aos pés de Jesus.
O lugar mais alto que você possa estar, sabe qual é? Aos pés de Jesus. Se você for cair, que você caia aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus tudo se resolve. A Bíblia vai dizer que muitos personagens do Novo Testamento tiveram o privilégio de estar aos pés de Jesus. Oh, como é gostoso estar aos pés de Jesus. Levante a tua mão nesta quarta-feira, por gentileza. Levante a tua voz também e comece a glorificar a Deus, porque você está no melhor lugar. Você está aos pés de Jesus Cristo, aquele que te remiu, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que apagou os teus pecados, escreveu o teu nome no livro da vida, e hoje Ele está dizendo: continue me adorando, porque eu tenho muito mais para fazer na tua casa, através da tua vida. Se você crê, adore o nome do Senhor. Como é gostoso estar aos pés de Jesus. Agora ela vai começar o culto. A Bíblia diz que ela, estando aos pés de Jesus, ela regou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Se o escritor Lucas usa essa expressão, e regou os pés de Jesus, denota-se que ela chorou muitíssimo, porque ela entende que culto precisa ter lágrimas, quebrantamento. Salmo 51, verso 17: um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. E ela agora pega o vaso de alabastro e derrama sobre os pés de Jesus. Aí mistura lágrimas com óleo. Se não bastasse isso, ela desenrola os cabelos de sua cabeça, porque naquela época as mulheres andavam com os cabelos presos. Hoje é normal as mulheres andar com o cabelo solto, mas naquela época, na época de Jesus, as mulheres andavam com o cabelo preso, e só poderia desenrolar os cabelos diante de um homem se fosse o seu cônjuge dentro de 4 paredes. Se ela desenrolasse os cabelos diante de um homem que não fosse o seu cônjuge, o seu marido poderia dar carta de divórcio na mesma hora, porque desenrolar os cabelos diante de um homem era sinal de intimidade. Tem gente que já entendeu. Ela desenrola os cabelos da sua cabeça, como se estivesse dizendo para Jesus: Jesus, eu quero ter intimidade contigo. O texto diz que ela começou a enxugar os pés de Jesus com os cabelos da sua cabeça. Agora eu vou fazer uma pergunta para as irmãs, porque as irmãs entendem melhor que os irmãos. Quem já ouviu falar que cabelo seca óleo? Levanta a mão, deixa eu ver. Cabelo não seca óleo. E eu fiquei a me perguntar, dentro do texto, será que ela tinha a intenção, a finalidade realmente, de enxugar os pés de Jesus? Porque se ela tivesse a intenção de enxugar realmente os pés de Jesus, pastor Marcelo, ela não usaria os cabelos, ela usaria uma toalha. Por quê? Porque o poder de absorção de uma toalha é muito maior do que o poder de absorção dos cabelos. Eu entendi o texto. Ela está tomando uma atitude incoerente, porque não existe coerência nesta atitude, não existe lógica nesta atitude. Sabe por que ela tomou uma atitude incoerente? Porque ela estava dentro da casa do fariseu.
Quantas vezes este mesmo fariseu a encontrou na praça pública de Naim, apontando os seus erros, a sua vida pregressa, dizendo que para ela não tinha mais jeito, não tinha mais solução, não tinha mais salvação. Uma destruidora de famílias, de lares, de casamentos. Mas ela vai tomar uma atitude incoerente. E com esta atitude incoerente, vai gerar uma atitude coerente. Qual é a atitude coerente que vai gerar? Através da atitude incoerente. Permanecer aos pés de Jesus. Parece que eu vejo o fariseu querendo de todas as formas, de todas as maneiras, achar um jeito, uma brecha, para tirá-la aos pés de Jesus, porque ele tinha motivo de sobra para isso. Primeiro, ela não foi convidada. Ela entrou de bicão, não é assim que o povo diz? Entrou sem ser convidada. Segundo, ela era mulher, sexo feminino, naquela época não era muito bem valorizada, como é nos dias de hoje. Terceiro, ela era uma prostituta. Ele quis de todas as formas tirá-la dos pés de Jesus e jogar para fora. Ela, sabendo disso, ela vai tomar uma atitude incoerente. Desenrola os cabelos e começa a tentar enxugar os pés de Jesus. E o fariseu olhando para ver se tem um jeito, uma forma, uma maneira de tirá-la dali. Mas ela estava olhando para o fariseu e dizendo: eu só saio daqui enquanto eu conseguir enxugar totalmente os pés de Jesus. Trocando em miúdos, ela estava dizendo: fariseu, eu quero ver se você vai conseguir me tirar dos pés de Jesus. Eu não saio daqui por nada. Daqui ninguém me tira. Eu cheguei para ficar, eu cheguei para permanecer. Eu não cheguei para ficar 10 minutos, um dia, um mês, 2 meses, 5 meses, 2 anos, 5 anos. Eu cheguei para ficar, eu cheguei para permanecer. Levante a tua mão nesta quarta-feira, porque lá vai a profecia. Não vai ter fariseu que vai conseguir te tirar dos pés de Jesus. Porque você chegou para ficar nesta quarta-feira. Você chegou para marcar território. Você chegou para permanecer. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Só quem chegou para permanecer, levante a sua mão. Você que é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas. Glorifique o nome do Senhor. Porque você chegou para permanecer. Você chegou para ficar. Se coloque de pé, por gentileza. Deus está falando com alguém nesta noite. Alguém precisa desta palavra. Quem sabe você entrou aqui nesta noite pensando em desistir, pensando em parar, pensando em voltar atrás. Mas a palavra de Deus para a tua vida nesta noite é esta: não pare, não desista, não entregue os pontos. É mentira do diabo que você é um destruído, que a tua família é uma família destruída, que o teu projeto já foi de água abaixo. Jesus tem muito mais para você. O plano de Deus para a tua vida é um plano maravilhoso, incomparável, inegociável. Ela derrama o vaso de alabastro com unguento. E quando ela derrama o vaso de alabastro com unguento, pastor Marcelo, o ambiente mudou. Porque antes dela derramar o vaso de alabastro com unguento, o ambiente era um.
Bastou ela derramar o vaso de alabastro com unguento, o ambiente mudou. O ambiente ficou gostoso, o ambiente ficou diferente, o cheiro exalou na casa. Eu aprendi mais uma lição: aonde o adorador chega, o ambiente muda. Aonde o adorador chega, o ambiente fica gostoso, fica diferente, fica de glória. Você já percebeu que o ambiente mudou? É porque você está o adorando em espírito e em verdade. Um minuto para você levantar a tua mão e glorificar a Deus. Escute esta verdade: pastor Deus chama, missionário Deus envia, mas adorador, eu vou repetir para você melhorar a tua glória. Pastor Deus chama, missionário Deus envia, mas adorador Deus procura. Adorador Deus procura. Adorador Deus procura. Ele te achou, ele te achou, ele te achou. Você que pode sair do teu lugar, eu quero orar por você nesta noite. Você que precisa de um ânimo espiritual hoje à noite, dele renovar as tuas forças, dele renovar as suas promessas. Ele não te chamou para você desistir, ele não te chamou para você parar, ele não te chamou para andar de cabeça baixa. Levante a cabeça, o melhor do Senhor está por vir. Eu estou sentindo Deus aqui. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Oh, glória a Deus. Te adorar, Senhor. O Espírito de Deus comunica com o meu espírito agora. Meus olhos são pra te olhar. Que tem vidas que estão machucadas no seu interior. Mas Ele manda lhe dizer que hoje tem bálsamo de Gileade para curar as tuas feridas, para cicatrizar as tuas feridas. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Eu já vejo vidas derramando lágrimas de quebrantamento. Deus está transformando a tua casa. A porta que está fechada não permanecerá fechada, porque Ele abre porta onde não tem parede. Ele chama as existências aquilo que não existe. Eu só vim pra te adorar. Só quem veio adorar, adore a Deus. Oh, glória a Deus. Chorabacanaraba, chorabacalaba. Emanando cai, chemahas. Teramano que amai, chemahasé. Simplesmente te adorar. Glória a Deus. Como é que é o teu nome, minha irmã? Santo, Tatiana. Santo. Não preocupe o teu coração, porque Ele está cuidando de tudo. Quantas vezes você chorou dizendo: Deus, as forças se esvaíram. Se o Senhor não intervir nesta situação, o que será de mim?
Todas as vezes que você pensou que não ia conseguir, veio uma força do alto e se apoderou de ti. E o Espírito lhe disse: continue, vale a pena ser fiel. As lutas vêm, Tatiana, não é para nos afastar de Deus, é para nos deixar mais pertinho dele, para sentirmos o abraço do Pai. Ele está contigo em todos os momentos. Ele nunca te deixou e nunca te deixará. E aquilo que Ele prometeu há anos atrás, a promessa ainda está de pé. E no tempo Kairos, o tempo oportuno de Deus, Deus vai virar a página e vai escrever uma nova história para a tua vida, para a tua família. Receba esta palavra em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, trabalha no nosso meio nesta noite. Nós chegamos para permanecer, nós chegamos para ficar. Quantos creem nisso? Levante a sua mão e adore o Senhor.